Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Na tela está aí para os senhores o tópico que nós veremos: intervenções com base em contrato de seguro. Isso porque nós já vimos as intervenções de terceiro. Nós estamos estudando um tópico extenso chamado intervenções de terceiro. Nós já estudamos as intervenções de terceiro disciplinadas no Código de Processo Civil: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Agora nós veremos outras intervenções de terceiro previstas no ordenamento como um todo, e mais uma vez eu digo, está na tela para os senhores: intervenções com base em contrato de seguro. Inicio a leitura, portanto, do que consta no material. O legislador, gradualmente, previu intervenções de terceiro baseadas em contratos de seguro, às vezes referindo-se à denunciação da lide, o que nunca foi novidade no CPC de 73, inovando ao permitir chamamento com base em contrato de seguro, previsão que consta no artigo 101, inciso 2º do CBC, bem como a intervenção nos casos de seguro obrigatório, previsão que consta no artigo 788 e seu parágrafo único do Código Civil de 2002. Nesse sentido, o próprio legislador, diante da carência sistemática de tal fenômeno, utilizou-se da expressão genérica, como se observa no artigo 280 do CPC, incluído pela Lei 10.444 de 2002. Isso era do CPC de 73. Assim sendo, no procedimento sumário é admitida a denunciação da lide, chamamento e intervenção do seguro obrigatório, todas invariavelmente baseadas no contrato de seguro. Está aqui a previsão, um julgado para os senhores. Bom, nas relações consumeristas, denunciação ou chamamento, bem estudada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, merece destaque a análise dos artigos que tratam da denunciação da lide e do chamamento ao processo nas causas de consumo. Inicialmente, tudo ora analisado será aplicado indistintamente para a defesa do consumidor nos processos individuais e coletivos. Sobre a denunciação da lide, doutrinariamente há dois entendimentos. Inicialmente, primeiro entendimento:
de forma amplamente majoritária, então entendimento majoritário, não seria admissível denunciação da lide em relações de consumo, porque seria incompatível com o sistema de responsabilidade objetiva que foi trilhado no CPC, pois, pela denunciação da lide, introduzir-se-ia fundamento novo na demanda, o que seria proibido. De igual modo, comprometeria a rápida solução do litígio. Está na tela para os senhores o posicionamento doutrinário correlato. Nesse sentido, é peremptório, por exemplo, o enunciado 92 da súmula do TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Inadmissível, em qualquer hipótese, a denunciação da lide nas ações que versem relação de consumo. E, não obstante, a redação do artigo 88, que remete ao artigo 13 do CDC, sua interpretação não pode ser literal. A proibição não se aplica somente para os casos de responsabilidade por fato do produto, devendo ser estendida a responsabilidade por fato do serviço, artigo 14 do CDC. Por vício do produto ou do serviço, artigo 18 e seguintes do CDC, impondo-se a analogia. Está aí o entendimento, posições doutrinárias correspondentes. A outra posição doutrinária, eu dizia que eram duas, expõe que é o seguinte: defende minoritariamente, mas com reflexo na jurisprudência do STJ, que nas relações de consumo, a denunciação da lide é vedada apenas na responsabilidade pelo fato do produto, artigo 13, combinado com o artigo 88 do CDC, admitindo-o nos casos de defeito no serviço, artigo 14 do CDC, desde que preenchidos os requisitos do CPC. Veja aí a referência jurisprudencial, recurso especial 1.123.195 de São Paulo, julgado pela terceira turma do STJ. Está na tela para os senhores a referência. Assim, um fornecedor demandado por um fato do produto não poderia denunciar a lide ao fabricante, construtor, produtor ou qualquer outro agente que componha a cadeia da relação de consumo. A ele somente restaria a propositura de uma outra demanda regressiva, uma demanda regressiva autônoma, que poderia dar-se nos mesmos autos ou em processo autônomo. Ocorre, contudo, que o parágrafo único do artigo 7º do CDC afirma que a solidariedade de todos aqueles que tenham participado da cadeia produtiva, cabendo, então, a modalidade interventiva do chamamento ao processo, não a denunciação da lide. No outro giro, o argumento de que a denunciação da lide compromete a celeridade não convence, pois, se assim fosse, tal instituto deveria ser extinto, uma vez que esse comprometimento não se mostraria relevante só para as relações de consumo. A denunciação da lide, ela comprometeria a celeridade em absolutamente todas as hipóteses. Ela sempre introduz uma nova discussão em todos os processos. Já defendemos anteriormente que até mesmo em juizados devem ser admitidas intervenções de terceiro. Basta haver anuência do demandante. Aí, a referência de uma manifestação doutrinária em sentido
semelhante está na tela para os senhores. Assim, como a cadeia produtiva na relação de consumo pode se mostrar enorme, o legislador consumerista, receoso da possibilidade do réu provocar, por meio do chamamento ao processo, a formação de um litisconsórcio passivo posterior multitudinário, criou uma nova figura, o chamamento exclusivo para os casos de contrato de seguro, o que consta do artigo 101, inciso 2º do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Diante de tal postura, o fornecedor demandado poderá convocar ao processo o seu segurador, mas não exercitar seu direito de regresso, pois a denunciação da lide foi proibida. Vejam, chama a atenção dos senhores da referência normativa, a referência doutrinária que eu faço à nota 381, que aparecerá logo abaixo para os senhores, que não está sendo possível mostrar na tela nesse momento, está cortando ali. Vai aparecer logo abaixo na tela ali para os senhores. Com tal novidade, o fornecedor traz o segurador, apenas o segurador, ampliando o polo passivo e o âmbito patrimonial, favorecendo o consumidor, pois explicitamente determina-se a aplicação do artigo 80 do CPC, que se refere à sentença no chamamento ao processo. Aqui, infelizmente, está com a redação do CPC de 73. Deveria ser feita uma correspondência ao CPC de 2015. E aí, no CPC de 2015, não é mais esse artigo 80, mas sim o artigo 132, tá? Os senhores me perdoem, o artigo 132, que saiu com a redação ultrapassada. O artigo 132 do CPC, que se refere à sentença no chamamento ao processo. Nesse diapasão, permitiu-se a condenação direta do segurador, denominando tal intervenção de chamamento. Enfim, desnaturou-se a denunciação, criando um chamamento sem que o chamado seja titular do direito discutido na demanda originária, tampouco obrigado solidariamente perante o consumidor autor. Veja a referência do professor Daniel Amorim Assunção Neves, que está na tela aí para os senhores. E como eu havia dito, aqui embaixo está a referência daquela citação de número 381 para os senhores. Salta aos olhos que o que temos, a rigor, é uma denunciação. E aí, mais uma vez, eu destaco a súmula 383, que está aqui embaixo. O enunciado, a citação 383, está aqui embaixo para os senhores. Nesse mesmo sentido, Fred Didier Júnior. Se não existisse o artigo 88 do CDC, tal hipótese seria um típico caso de denunciação. Todavia, haveria questionamento doutrinário e jurisprudencial se seria possível a condenação direta do segurador. Para não pairar dúvidas, nas relações de consumo, optou o legislador por aplicar as regras do chamamento. Reprise-se. O que há é uma denunciação da lide na roupagem de um chamamento. Até certo ponto elogiável a posição do legislador trabalhar com a ideia de efetividade e de tratamento
processual favorável à parte hipossuficiente, que é o consumidor. E aí a posição doutrinária do professor Atos Guzmão Carneiro está na tela aí para os senhores a citação. Bom, atualmente no STJ encontra-se pacificado que na denunciação pode haver condenação direta do segurador. Todavia, em 1990, data do CDC, o entendimento jurisprudencial atual não estava consolidado. Daí a opção legislativa. Inclusive, o próprio artigo 101, inciso 2º do CDC, informa que, na hipótese de falência do fornecedor, pode o consumidor demandar diretamente a seguradora, tendo atualmente o STJ admitido a demanda direta contra o segurador, mesmo nos casos do réu não estar falido. Não está falido. Sintetizando. Em primeiro lugar, nas relações de consumo, individuais ou coletivas, independentemente da responsabilidade ser por fato ou vício do produto ou do serviço, proíbe-se a denunciação da lide prevista no CPC. Em segundo lugar, o STJ interpreta tal proibição somente para a responsabilidade por fato do produto. Em terceiro lugar, admite-se o chamamento do processo com base em contrato de seguro previsto no artigo 101, inciso 2º do CDC. Mas tal chamamento, a rigor, mais se aproxima de uma denunciação da lide, porém com condenação direta do denunciado e sem direito de regresso do denunciante contra o denunciado. Então, é chamado de chamamento, formalmente é chamamento ao processo, mas tem como substância as características de denunciação da lide. Tá certo? Bom, próximo item. Intervenção do segurado por provocação da seguradora. Tópico é intervenções de terceiro com base em contrato de seguro. Intervenção do segurado por provocação da seguradora, artigo 788 do Código Civil de 2002. O Código Civil, artigo 788 e parágrafo único, trouxe hipótese semelhante à discutida acima para os casos de seguro obrigatório. Nesses casos, a indenização do sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado e, sendo demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção do contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório. Embora não se tenha feito expressa menção a igual direito da vítima, para o seguro facultativo de responsabilidade civil, a solução não pode ser diferente, uma vez que, por definição da lei, a obrigação da seguradora em qualquer seguro da espécie, obrigatório ou facultativo, é a de garantir o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Veja a referência doutrinária na tela aí para os senhores. A novidade, em termos processuais, está no parágrafo único do artigo 788, que cogita, na ação direta da vítima contra a seguradora, da possibilidade de a seguradora promover a citação do segurado para integrar o contraditório, caso queira manejar a exceção de contrato não cumprido. Enfim, a dúvida é comum. Que intervenção é essa? Duas são as possibilidades: denunciação ou chamamento.
denunciação se torna inviável, porque a seguradora não tem direito regressivo a exercer contra o segurado inadimplente a título de um vínculo de garantia entre eles, pelo menos no sentido segurado-segurador. Como visto, o que caracteriza a denunciação da lide é o concurso de duas relações materiais distintas. Uma entre autor e réu e outra entre a parte denunciante e o denunciado. Nessa última, denunciante e denunciado, sequer figura um outro litigante, isto é, aquele que na causa principal litiga com o denunciante. O chamamento caracteriza-se por existir uma única relação jurídica, pois a relação jurídica debatida na causa é a mesma para a intervenção do terceiro. O chamado vem para o processo como um corresponsável pela obrigação reclamada pelo demandante. Este, o demandante, escolheu o réu, mas poderia ter igualmente demandado contra o terceiro. O seu chamamento por iniciativa do réu, destina-se a ampliar o polo passivo do processo, de modo que, sendo proferida a sentença condenatória, seus efeitos atinjam todos os co-obrigados e, dessa maneira, possa o réu primitivo, perante o chamado, ratear ou reclamar por inteiro o que vier a despender para cumprir a sentença. A situação da seguradora, na espécie, equivale à do fiador, que é executado diretamente pelo credor e que chama ao processo o afiançado. Assim, a intervenção de terceiro, prevista no artigo 788, parágrafo único do Código Civil de 2002, não é a denunciação da lide, mas o chamamento ao processo. Referência doutrinária na tela aí para os senhores. Aliás, antes do Código Civil, essa figura interventiva já havia sido prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, exatamente para que, sendo convocado o segurador pelo fornecedor demandado, o julgador pudesse proferir sentença contra ambos, permitindo, dessa maneira, ao consumidor executá-la diretamente contra qualquer um deles, como nós vimos ainda há pouco, no artigo 101, inciso 2º do CDC. Por conseguinte, o parágrafo único do artigo 188 do Código Civil, ao permitir a citação do segurado por provocação da seguradora, criou, na verdade, um novo caso de chamamento ao processo. Intervenção da seguradora na ação contra o segurado. Artigo 787, parágrafo 3º do Código Civil de 2002. Não há mais dúvida de que, no direito brasileiro, é viável a ação direta da vítima contra a seguradora do causador do dano. Esta ação direta, todavia, não exclui, como é óbvio, a possibilidade de a vítima demandar diretamente contra o segurado, já que este, o segurado, é o responsável primário pelo ato ilícito. A respeito dessa hipótese, o artigo 787, parágrafo 3º do Código Civil, estatui que, intentada a ação contra o segurado, dará este, o segurado, ciência da lide ao segurador. Uma vez que as intervenções de terceiros são previstas pelo Código de Processo Civil em números clausos, urge definir como se procede para cumprir o aludido preceito do Estatuto Civil. No regime do Código Civil de 16,
que tratava do seguro como obrigação de reembolso, a denunciação da lide era o mecanismo processual adequado, pois se destinava justamente a instrumentalizar as garantias de regresso. Artigo 125, inciso 2º, Código Civil. Com o Código Civil atual, o segurador garante diretamente o pagamento das perdas e danos devidos pelo segurado. Assim, perante a vítima, estabelecem-se dois responsáveis pela reparação: o causador do dano e a seguradora. Logo, não há mais direito de regresso, mas direito do segurado a que a seguradora cumpra a prestação objeto da garantia securitária. O seguro de responsabilidade civil, nesse contexto legal, opera como estipulação em favor de terceiro. Havendo responsabilidade direta da seguradora em face do beneficiário, a vítima do dano, sua convocação pelo segurado para participação não poderia mais ser feita por meio da denunciação da lide, embora não seja isso o que ocorre na prática. O remédio interventivo adequado seria o chamamento ao processo, figura própria para trazer a juízo terceiro que, diante do litígio em tramitação, tem também responsabilidade própria junto ao autor. Posições doutrinárias correlatas na tela aí para os senhores. O novo Código Civil, ao conferir a estrutura de contrato de garantia ao seguro de responsabilidade civil, adequou-se em termos gerais ao mecanismo que o CDC já instituíra para a seguradora no âmbito das relações consumeristas. A seguradora não deve ser convocada como denunciada à lide, e sim como chamada ao processo, para que possa ser incluída na eventual condenação solidariamente com o fornecedor, que nós inicialmente estudamos no inciso 2º do artigo 101 do CDC, formalmente chamado de chamamento ao processo, mas tem as características, a essência de denunciação da lide. Por força, portanto, do parágrafo 3º do artigo 787 do Código Civil de 2002, inclui-se mais uma hipótese de chamamento ao processo aqui também está artigo 77 do CPC, quando deveria constar artigo 130 do Código de Processo Civil. Com isso a gente encerra esse vídeo e o próximo tópico que está na tela para os senhores é a intervenção do artigo 1698 do Código Civil de 2002. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.